Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E hoje eu tô aqui para fazer um bate-papo com a Patrícia Buarque, que é da Compor Comunicação. A gente vai falar sobre assessoria de imprensa, qual que é o papel da assessoria de imprensa no mercado de decoração. Eu escolhi esse tema porque várias pessoas me perguntam e eu sei que várias pessoas têm dúvida ou desconhecem totalmente esse tipo de trabalho. Paty, obrigada por ter aceitado. Obrigada a você. E para quem é novo aqui, o Marketing Decor, eu tenho 2 canais no YouTube. Um é o Casa de Valentina, que é o blog de decoração, que eu tenho desde 2008. E o Marketing Decor, que é esse canal aqui, eu falo bastante de redes sociais e marketing digital para o mercado de decoração e trago alguns assuntos que são relevantes também para arquitetos e designers de interiores. E a Paty é uma das entrevistadas que eu acho que tem um conteúdo bem relevante para esse mercado. Obrigada pela oportunidade. Paty, eu fiz algumas perguntinhas, eu já anotei, mas como vai ser mais um bate-papo, se a gente quiser fugir do tema, não tem problema. Tá, não vai ser difícil. Qual é a função do assessor de imprensa para os arquitetos e para os designers de interiores? Eu queria que você contasse um pouquinho qual que é o trabalho, quais são os atributos, as responsabilidades de um assessor de imprensa, como é que ele trabalha, qual que é o escopo mesmo do trabalho? Tá, o assessor de imprensa, assim, numa forma geral, ele sempre é a ponte entre a mídia, a imprensa, e uma empresa, no caso, o cliente, né? Então, ele acaba sendo um facilitador da mídia, da imprensa, de levar notícias, novidades, acontecimentos, fatos novos que estejam acontecendo, geralmente com o seu cliente. E a mídia, ela pega essa informação como matéria-prima para virar matéria, entrevista, enfim, programas. Então, ele faz essa ponte. No caso do arquiteto e do designer de interiores, ele acaba divulgando o quê? Novidades, projetos novos, participação em mostras, eventos, feiras. Então, o assessor de imprensa, ele acaba fazendo essa ponte mesmo. E o arquiteto do designer de interiores, ele acaba sendo o cliente, que é uma marca, né? Ele não deixa de ser uma marca a ser divulgada para a imprensa. Eu achei legal te perguntar isso, porque, gente, é o seguinte, boa parte dos projetos que a gente vê nas revistas, nos jornais e nos sites, eles chegam até esses veículos de comunicação via o assessor de imprensa. Então, Paty, se fosse para chutar, eu acho que 90%, né? Acho que por aí. Muita coisa, muita coisa. E às vezes o jornalista, ele tem a pauta, então ele sabe do que ele quer falar. Só que ele não vai direto no arquiteto ou no designer de interiores. Ele vai no assessor de imprensa. O assessor, geralmente, ele tem vários clientes, então ele acaba ajudando o jornalista a fazer a matéria e direcionando. Ele acaba também, de certa forma, ele, na maior parte das vezes, ele também é um jornalista, né? Então ele tem que ter aquela cabeça de pauta. Ele não pode estar com aquele objetivo de só sair o cliente dele. Então, ele tem que conhecer bem o veículo, ele tem que saber o que aquele veículo fala, qual o perfil do veículo, o que o jornalista precisa e fazendo um serviço para o jornalista também, né? Então, esse é um pouco a obrigação que ele tem para poder fazer um bom trabalho e realmente ajudar. Como se estabelece a relação entre esses profissionais e o veículo? Então, quando um arquiteto ou um designer de interiores contrata a Compor, como que vocês apresentam esses profissionais para os veículos de comunicação e vocês falam, olha, se vocês tiverem tal pauta, enfim, consulta a gente que a gente vai te apresentar o trabalho desse profissional. Como é que vocês fazem esse meio de campo? Tá, primeiro de tudo, assim, o assessor de imprensa, ele tem que ter uma relação de confiança e respeito com o jornalista. Se ele tiver essa relação, o jornalista, ele vai confiar nele e muitas vezes até o assessor de imprensa, ele acaba virando amigo do jornalista. Então, primeiro é necessário estabelecer uma relação desse assessor com o jornalista. A partir daí, você tem várias formas de levar o seu cliente, no caso o arquiteto, o designer de interiores, para conhecer o jornalista. Você pode trabalhar, por exemplo, num evento, numa feira, apresentando. Você pode marcar encontros de relacionamento, que a gente chama, né, que são, por exemplo, almoços, cafés,
com um objetivo, com uma pauta, às vezes só um bate-papo para apresentar o trabalho do arquiteto mesmo, o perfil das situações que aparecem, das oportunidades, é sempre um trabalho muito de oportunidade. E também assim, é importante que o arquiteto, o designer de interiores, ele esteja presente no contexto. Quando eu falo presente no contexto, é o quê? Ele tem que participar de mostra, ele tem que participar de eventos, ele tem que conhecer, sim, o jornalista, ele tem que entender também do veículo quando ele, por exemplo, ele vai ter um encontro de relacionamento com uma editora de uma determinada revista, é importante que ele conheça aquela revista, que ele saiba quem é aquele jornalista com o qual ele está almoçando. Então, e tudo isso... Tem uma lição de casa aí que ele tem que fazer. Tem uma lição de casa e o assessor de imprensa ele tem que ajudar o jornalista, mas o arquiteto, o designer de interiores a fazer isso. Paty, eu tenho uma dúvida que eu acho que assim, quem está vendo o vídeo, às vezes pode ter essa questão também. Às vezes é um profissional que ele não está enfronhado ali no meio. Então ele não recebe os convites para os lançamentos. Enfim, às vezes é um profissional novo na cidade, ou enfim, no mercado mesmo. O assessor de imprensa, ele ajuda a inserir esse profissional no meio, entendeu? Leva para os eventos, leva para as feiras. Ele deve. No mundo que a gente vive hoje, que o assessor de imprensa ele é muito mais, né? A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, ele não lida somente com a imprensa, mas esse tipo de trabalho é fundamental. O assessor ele precisa ajudar o seu cliente nesse aspecto, ele estando começando ou não. Por isso que eu sempre falo assim, é importante ter uma assessoria de imprensa, hoje a gente tem muitas, muito boas também, do segmento. Ou seja, alguém que já conheça aquele mercado. Isso eu acho fundamental. Porque o especialista, ele vai saber tudo o que está acontecendo. Por exemplo, no caso da Compor que você estava falando, a gente atende indústria, a gente atende arquitetos, a gente atende lojista, varejo. Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma noção do que está acontecendo em tudo do mercado. A gente tem várias informações, que são informações de como aquele mercado está se movimentando, os eventos que vão acontecer, os planejamentos de algumas empresas que estão precisando, às vezes, de parceria, que precisam de um arquiteto, por exemplo, para ambientar determinado ambiente. Então, o assessor de imprensa segmentado, ele pode ampliar esse universo do arquiteto, do designer de interiores. Isso eu acho super importante você falar, porque às vezes a gente tem a impressão de que o papel do assessor é único e exclusivamente fazer a ponte entre o jornalista, apresentar os projetos do arquiteto ou do designer para o jornalista, para um veículo de comunicação. Isso já foi. Isso já foi, isso já foi. Mais amplo, né? Hoje, sim. Nos últimos anos mudou bastante. Eu costumo brincar que eu sou do século passado, né? Eu comecei na área desde 99, então realmente na área de assessoria de imprensa em design e decoração, em 99, e era muito assim, né? Hoje a gente está muito mais nos moldes europeu e americano, que você atua muito como RP. Então o assessor de imprensa ele tem que ser uma pessoa muito ligada, conectada, informada com tudo que está acontecendo por aí. Quais ferramentas o assessor de imprensa deve ter em mãos para realizar um bom trabalho? Eu acho que é um pouco isso que a gente falou, né? Isso. Assim, se você for falar da assessoria tradicional e das ferramentas físicas, existe o clipping, que é o compilado de matéria, o mailing list, que é um mailing, uma lista dos jornalistas, o press release, que é o texto jornalístico, enfim. Mas, Lu, eu acho que tem 3 coisas muito importantes que eu já falei um pouco, que são, primeiro, a informação. Né? Informação é uma coisa super importante, ou do que está acontecendo com o mercado, ou da matéria-prima do jornalista, porque a informação é a matéria-prima, então é aquilo que o assessor vai levar para o jornalista, até mesmo para o mercado. É a questão do relacionamento, também que eu já falei bastante, e a questão do material. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, assim, você ter, eu sei que você vai conversar com outras pessoas, né? Mas você ter uma foto bem produzida, feita por um profissional. Então, isso vai ajudar o resultado do seu assessor. Às vezes eu recebo trabalhos, projetos,
muito interessantes, só que com uma foto muito ruim e com um texto muito pobre. Hoje, depois de 10 anos de blog, eu bato o olho numa foto ruim, pode até ser uma foto tirada pelo celular, qualquer foto, eu consigo reconhecer se aquele é um projeto que tem potencial, se é uma casa interessante ou não. Só que muitas vezes eu não consigo nem usar. E na correria do dia a dia é muito difícil, são pautas muito específicas que eu consigo deslocar um fotógrafo para mandar o fotógrafo até aquela casa, tirar a foto, porque isso tem um custo para o veículo. Então eu tenho, no caso do Casa de Valentina ou no caso de qualquer revista ou site, você tem que contratar o fotógrafo, mandar o fotógrafo até lá. Esse é um custo para o veículo. Ao passo que se você já recebe essa foto bem tirada, se você já recebe um ambiente produzido e depois a gente vai falar sobre fotografia, tem uma outra entrevista sobre fotografia, uma outra entrevista sobre produção, que eu acho que são temas super importantes, tudo fica mais fácil. A chance do projeto ele emplacar num veículo é muito maior, né? E é um investimento que você não vai usar unicamente para isso. Porque você vai usar no site, você vai usar na rede social, você pode usar no e-mail marketing, no portfólio, se você quiser ter um portfólio físico também bonito, você pode imprimir, num portfólio digital também. Então você acaba usando esse material em várias outras coisas. E ele é fundamental hoje para você conseguir trabalhar todas essas plataformas e possibilidades que a gente tem aí de fazer um trabalho de posicionamento de marca. Ô, Paty, e daí, se chega um arquiteto e um designer cruz, como que é o processo? Como é que chegou lá? Olha, quero trabalhar minha marca. Como é que começa? Geralmente, Lu, a gente não começa a fazer um trabalho de assessoria de imprensa. A gente sempre explica para ele que há um trabalho prévio a ser feito. Porque a gente não vai conseguir ter resultado se não existe esse investimento prévio. Então, eu não vou enganar ninguém. E, às vezes, a gente sabe que o investimento ele precisa ser muito bem pensado, planejado. Então, ele tem que ir pelas prioridades. Então, já aconteceu, não uma vez, mas algumas vezes, do profissional vir conversar com a gente explica o processo, explica a necessidade do material, indica fotógrafos, indica produtores quando é necessário, quando o próprio arquiteto mostra essa necessidade. Tem arquitetos que seguram sem um produtor, outros preferem ter um produtor. Então, a gente acredita que tem aí um passo a passo a ser feito antes de contratar qualquer assessoria de imprensa, de comunicação, porque senão é perda de tempo e dinheiro jogado fora. Vocês são bem transparentes nessa relação, isso que eu acho tem que ser, né? Tem que ser. O escopo do assessor de imprensa ampliou muito, principalmente com as redes sociais, né? Adoro essa pergunta. Fala o que mudou, enfim, no dia a dia. O que eu vejo hoje, Lu, assim, a gente está num tempo de comunicação altamente fragmentada. O que isso quer dizer? Hoje, todo mundo é mídia. Uma empresa é mídia, você é mídia, eu tô aqui como mídia, né? Então, todo mundo acaba divulgando alguma coisa. Com redes sociais, primeiro com os blogs, digital influencers, teve todo um caminho aí para ser feito, né? Aconteceu, a gente chegou nesse ponto hoje. E é até uma briga interna que eu tenho lá com as meninas que trabalham comigo. Hoje elas já assimilam muito mais. Mas eu falo assim, eu contrato você como assessora de imprensa, mas você é assessora de comunicação. Mas é isso. Porque hoje eu falo, não se autodenomine assessora de imprensa, porque o assessor de comunicação ele vai pensar em tudo. Ele vai pensar nessa comunicação 360 graus. Então, o bom assessor de comunicação, ele tem que pensar na marca do cliente dele, no posicionamento que o cliente quer ter. Então, o site dele, por exemplo, condiz com aquele posicionamento, com aquela marca que eles definiram em planejamento. As redes sociais dele fazem isso, né? De fato, é aquela mensagem que ela está passando. Então, a gente também pensa na questão dos canais digitais como um todo, plataformas, entrevistas, vídeo, hoje em dia vídeo, né? A coisa mais usada que tem, e cada vez mais o vídeo está se tornando uma ferramenta extremamente importante.
Então, o assessor de comunicação ele precisa estar de olho em tudo que está acontecendo, ver se tem realmente coerência naquilo que está sendo passado para o mercado, tomar cuidado, ele tem que tomar conta da marca mesmo, do arquiteto, do designer de interiores. Porque eu sempre falo, né, o arquiteto, o designer de interiores, apesar de ser uma pessoa física, ele é uma marca. Então, tem sempre esse dever aí, né, do assessor de comunicação fazer junto com o cliente, numa reunião de briefing, que a gente chama, que é a primeira reunião, que eu gosto muito de ir um pouco além dessa reunião, acho que tem que ser um pouco bem mais. O assessor ele tem que conhecer, de fato, o cliente dele, entender o que ele realmente quer trabalhar enquanto marca e olhar tudo o que está acontecendo e de todas as formas que essa marca é exposta no mercado. E normalmente, Paty, vocês trabalham como se fosse, então, o braço de comunicação do escritório. Sim. Eu acredito que hoje esse é o perfil do assessor de comunicação que vai sobreviver. Eu acho que eu comecei essa entrevista falando do papel do assessor de imprensa, mas agora eu nem vou mais usar o termo assessor de imprensa. Ai, que bom, adoro mais uma! Ó, meninas, mais uma, viu? A Lucila usa assessor de comunicação. Gente, eu adorei, porque é exatamente isso. É exatamente isso. Nem tinha pensado, Paty, é verdade. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E é o seguinte, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, você entra na página do Marketing Decor e daí tem ali inscrever-se no canal e do lado tem o sininho. Você clica no sininho para você sempre ser notificado quando tiverem vídeos novos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos da Paty. Obrigada. Eu adoro a Compor. Ai, que fofa. Eu adoro a Casa de Valentina também. Lá na Casa de Valentina eu uso direto, assim, realmente, sempre quando eu tenho uma pauta interessante, eu vou procurar na Compor, vou pedir ajuda da Compor, porque funciona da seguinte maneira, você tá com uma pauta na cabeça, só que você não tem as fontes, você, por exemplo, pro Open House, vocês me mandam várias sugestões para Open House, porque às vezes esgotam as minhas pautas, os meus contatos, então esse dia a dia do jornalista em contato com o assessor de comunicação é super frequente. Então, por isso que eu achei um tema muito relevante em trazer para cá, porque eu sei que aqui no Marketing Decor a maioria das pessoas que seguem são arquitetos e designers de interiores. Eu achei um tema relevante por causa disso. Então, obrigada, Paty. Obrigada a vocês. Sempre muito bom estar com você. Ai, ótimo. Obrigada. Tchau.